Amém, irmãos? Encontraram? Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém, os irmãos estão no manto mesmo hoje, hein? Glória a Deus. Vamos lá, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Todos conhecem esse texto? Todo mundo já rezou um Pai Nosso? Sim? Amém? Queridos, o tema de hoje é: e quando orares? Quando a gente ora, existe uma conexão entre a gente e Deus. Por isso que a oração é tão importante na vida do crente. É por intermédio dela que Deus realiza a vontade dele nas nossas vidas. Por isso é tão importante que a gente saiba como a gente deve orar ao Pai. Amém? Vamos lá então? Verso de número 5. Começa o texto da seguinte forma: E quando orares. Queridos, Jesus inicia o sermão dele a respeito de como se ora e por que se ora e da forma que a gente ora com e quando orares. O advérbio que ele usa é quando. Significa dizer que Jesus espera que a gente ore. Jesus não diz e se vocês orarem, mas ele diz quando você orar. Crente que não ora não é crente. Crente que diz que tem um relacionamento com Deus, que crê em Cristo, que age por intermédio do Espírito Santo e que não ora, não é crente. A oração é a forma pela qual a gente se comunica com Deus. Não existe vida com Deus sem oração. Então Deus espera que a gente ore. E quando nós orarmos, Jesus explica como a gente deve se comportar. Aliás, ele começa dizendo como a gente não deve se comportar. Ele segue dizendo assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Queridos, a primeira coisa que Cristo explica é o que não deve ser feito. E ele diz: olha, não faça desse jeito. Não seja como os hipócritas, que oram nas esquinas, que oram em pé, que se postam para que sejam vistos pelos homens. Oração
é uma comunicação que nós temos com Deus. Oração não é para a gente mostrar para os outros o quão espiritual nós somos. Oração não é para a gente dar um show para os homens. Oração não é para a gente ficar se mostrando para os homens. Isso não é oração. Quem faz isso? Os hipócritas. As pessoas que querem ser vistas pelos homens e não por Deus. E a Bíblia diz que quem se comporta dessa forma recebe o galardão dos homens. Os homens olham e falam: rapaz, olha, menino ora bem, hein? Ó como ele fala, bonito. Ó como ele se organiza bem. Jesus ensina, não é assim que é o certo. Não seja como os hipócritas, não fique se mostrando. Deus não quer isso. O hipócrita, ele busca o aplauso dos homens, mas não o de Deus. Hipócrita é quem veste uma máscara, quem faz de conta que é uma coisa que não é. É aquela pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Isso é hipocrisia, isso é o hipócrita. E o detalhe é, esse cidadão, ele não busca Deus, ele busca o aplauso dos homens. E o galardão dele vai ser o quê? O aplauso dos homens, mas não a intervenção de Deus. Jesus fala, não é assim que se ora ao Pai. Se você quiser o aplauso dos homens, pois faça isso. Se você quiser a atenção do Pai, a metodologia não é essa. E aí ele segue dizendo assim, verso de número 6, mas tu. Ele se referiu aos hipócritas, e daí, no próximo verso, ele começa com um mas tu, porém tu, todavia tu, entretanto tu. Significa dizer que existem dois tipos de gente. Existe o hipócrita, mas existe tu, o crente, que faz direito. Existe quem faz para se mostrar, mas existe quem faz de verdade. Mas tu não vai agir dessa forma. Tu, crente, tu não vai fazer de conta que é um negócio que não é. Tu não vai impostar a voz para se mostrar para os outros, porque não é assim que Deus quer. Aí Jesus segue e diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Como é que tu, crente, ora? Como é que tu, crente, busca Deus? Jesus fala, tu entra no teu aposento e fecha a tua porta. E o termo aqui para aposento no original lá é tameion. Tameion ou tameion. O meu grego não é muito I don't speak grego. Tameion, que significa dispensa, significa o lugar onde se guardava os mantimentos da casa. E esse local específico, o aposento, descrito no texto aqui, o tameion, é um lugar onde não tinha janela. Então é um lugar que ele é totalmente privado, totalmente íntimo. E Jesus diz, entre nesse lugar, nesse aposento, que ele é privado, que ninguém fica te olhando de fora. E ele segue e diz assim, e fechando a porta. Então você vai entrar nesse lugar que é privado, discreto, que as pessoas não ficam te olhando, e você vai fazer mais uma coisa ainda, você vai fechar a porta. Jesus está dizendo assim, você precisa buscar um momento de intimidade com Deus. Você vai para um lugar onde vai ficar você e Deus quietinho ali, conversando a respeito das coisas que precisam.
E o detalhe é que a gente sabe disso. Querido, ninguém fica tendo intimidade em público. Não é? A gente vê certas coisas, mas a regra não é essa. Você não fica de intimidade com o seu cônjuge em público. Por quê? Porque não, né? Com a oração, você vai ter intimidade com Deus? Sim. Como? No privado. Secreto. A busca é ali. É ali que Deus te vê. É ali que Deus olha para você. Existe essa necessidade de que a gente saia do meio do povo e vá para um lugar onde a gente possa estar inteiramente com Deus. E hoje em dia a gente precisa interpretar isso de uma forma, vamos dizer assim, consentânea com os nossos dias. Na época, você entrava para o quarto, fechava a porta, não tinha rádio, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha celular, não tinha energia, não tinha nada. Então você entrava ali e era você e Deus mesmo num quarto escurão, né? Hoje, a gente precisa aplicar a mesma regra da privacidade, da intimidade com Deus. Então a gente precisa começar a se despir das coisas que nos atrapalham. Porque eu entrei no meu quarto, fechei a porta, amém, glória a Deus. Levei o celular. Pim, WhatsApp, toda hora. Pim, 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 Zap, trem, Instagram. Deixa eu só ver aqui um negocinho rapidão. E Deus... A gente precisa sair da confusão. A intimidade com Deus é onde? Na intimidade. É na intimidade. E a Bíblia segue e diz assim: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Queridos, existe recompensa para aquele que busca a Deus. Existe recompensa para aquele que busca a Deus. E a Bíblia diz que teu pai te vê em secreto. Vê, Mateus, vê. Porque Jesus está dizendo que vê, então ele vê. E por que é tão importante a gente frisar isso aqui? Tem homem e mulher de oração aqui? Amém? Tem. Às vezes, a gente ora 15 dias, 30 dias, 40 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano e não sente um arrepiozinho no braço. Mas todo dia nós entra no quarto, fecha a porta, desliga o zap e ora. E o que você sente? Nada. E o que você ouve? Nada. E o que Deus fala com você? Nada. Só que a Bíblia diz que o seu pai te vê em secreto. Então ele está te vendo. É importante que a gente saiba disso, porque às vezes a gente ora, e no momento da oração Deus não fala nada. Porque a Bíblia diz que ali é o momento que ele te vê. Então isso tem que ser uma fé racional, a gente tem que saber disso. Porque se a gente espera que vai entrar no quarto e Deus vai arrepiar a gente todo dia, não vai. Muito pelo contrário. Quem é homem e mulher de oração, que tem vida com Deus, sabe que 90% das vezes que você entra para o teu quarto, fecha a tua porta e que você ora, o que você sente? Nada. Absolutamente nada. Só que a consciência que a gente tem é que Deus nos vê e ponto. Porque se a gente não tiver essa fé racional, no terceiro dia nós para de orar. Fui hoje, Deus não falou. Fui amanhã, Deus não falou. E depois? Também não. Mas ele está vendo. E aí, a Bíblia diz assim, que o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Queridos, eu não sei explicar o porquê, mas Jesus diz que é assim. A gente vai lá e ora quietinho, na intimidade, sem sair alardeando, e Deus
como ele vê que a gente o buscou pelas razões certas, fazendo da forma certa, ele te recompensa e mais, ele o faz publicamente. Então aquilo que você fez da forma correta, privada, com Deus, Deus te recompensa publicamente. E percebam que isso aqui é exatamente ao contrário do que acontece com os hipócritas. Os hipócritas, eles oram em público para se mostrar para o público, para dar um show de oração em público. E o que Deus entrega para eles publicamente? Nada. A recompensa deles é o tapinha nas costas dos homens. Agora, o crente que vai para o quarto, que vai e ajoelha e busca e não fala para ninguém, de repente Deus te recompensa em público. Perceberam que é exatamente o inverso? O detalhe é que muitas vezes a gente quer mostrar para o público quão espiritual a gente é, e no quarto a gente não faz a lição de casa. Agora tem gente sentada aqui que o irmão senta e fica assim, o culto inteiro. Amém, glória a Deus, aleluia. Só que orou 6 horas em casa. Aí Deus fala assim, irmão, atravessa ali e fala com aquela irmã ali. E aí ele entrega. E a irmã chora e fala, ai meu Deus, resolveu o problema de 90 dias que eu estava aqui resolvendo o negócio. Já aconteceu com vocês aqui? Você olha pro irmão assim, você não dá nada pelo irmão. Você fala, rapaz, o irmão até para falar é desafinado. Mas tem vida com Deus. Aí Deus tira o menino lá, aí tem o que é lindão, conversador, levanta o braço, abaixa a mão, nananana, e não tem problema nenhum em fazer isso. Só que se não tiver vida com Deus, significa o quê? Absolutamente nada. E aí, verso de número 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhos pedirdes. E aqui Jesus ele ensina a segunda coisa que não deve ser feita. As vãs repetições. As vãs repetições aqui significam a conversa fiada. É aquilo que a gente chama de blá, blá, blá. A pessoa fala e não fala nada. Você já viu alguém que fala e não fala nada? Você vai na, sei lá, palestra ou na aula de fulano de tal. Você fala, rapaz, o céu vai se abrir aqui. A pessoa fala 1h30. Não falou nada. Você fala, rapaz, mas me comeu 1h30 aqui sem falar nada. Então, com Deus é a mesma coisa. Vãs repetições. Vocês lembram daquela música do Danoninho? Me dá, Danoninho, 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 me dá, Danoninho. Vãs repetições. Com Deus não funciona. Pode ser uma boa propaganda de marketing que fica na tua mente a vida inteira. Agora, com Deus não funciona. Jesus diz o seguinte, olha, os gentios, eles têm esse hábito, eles acham que falar muito, repetir muito, etc, vai mover alguma coisa. E Deus está falando, não. Eu não quero uma oração comprida, cheia de palavra tola, cheia de blá, blá, blá. Eu não quero isso. Eu quero uma oração sincera. Se você entregar uma oração sincera, pode ter 2 frases. Deus entendeu. Agora, se a gente chega lá para Deus com conversa fiada, Deus ele fala, rapaz, 1h30 aí, cara, e não falou absolutamente nada com coisa nenhuma. E a gente ora assim. Ai, Deus, e fala um monte de papagaiada. Fala, e começa falando um trem, acaba no outro trem, aí não tem um nexo, um negócio com o outro. E Deus vendo a gente lá naquele rolo. Não é assim que ora. Não é assim que ora. Deus quer a tua oração sincera. Se tá bom, diga que tá bom. Se tá ruim, diga que tá ruim. Se não gostou, diga que não gostou.
Esses dias o Espírito Santo me disse assim: Mateus, vai orar por fulano de tal e leva a sua Bíblia e presenteia ele com a sua Bíblia. Eu falei: não, é minha Bíblia, ele que compra, é dele. Aí a oração que eu fiz foi assim: Senhor, eu não quero entregar a minha Bíblia para fulano de tal, mas eu vou entregar, porque o Senhor falou. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu não queria. E eu estou fazendo porque eu estou em obediência. Mas a Bíblia era minha, eu não queria. Estamos entendidos. Oração totalmente sincera. O Espírito Santo falou: eu entendi, agora vai lá e entrega. Resposta completamente sincera e indireta. Agora, se eu tivesse, Deus, mas é porque minha Bíblia, nananã, e pam, Deus ia ficar assim, ó. Muito bom, hein? Então, às vezes a gente não tem resposta de Deus, por quê? Porque a gente fica com vãs repetições. E aqui não é um problema você orar repetidas vezes a mesma coisa, não é. Não é. Todo dia você ora pelo seu filho, pela tua mulher, pelo empreendimento que você tem, pelo teu esposo, todo dia. Não confunda orações repetidas com vãs repetições. Vãs repetições é a conversa fiada. Orações repetidas sinceras não tem problema nenhum. Tem alguém me entendendo aqui? E aí a Bíblia segue e diz assim: por que você não precisa fazer isso? Porque o teu pai, ele sabe das coisas que você precisa. Ele sabe quais são as necessidades que você tem. Por isso que você não precisa ficar tentando ajeitar a bola com Deus. Porque Deus sabe. É por isso que você não precisa circular em torno do ponto. Vai no ponto. Ai Deus, não sei o quê. O Senhor sabe como é, né? O Senhor sabe como eu sou, né? Ele sabe. Então, vai no ponto. Pum. Aí Deus fala: agora o Senhor chegou. Agora você chegou no ponto. Agora vamos conversar. Agora a oração iniciou. Às vezes a gente perde 1, 2, 3 horas conversando um bocado de trem. Se você tivesse falado no minuto 1, você já tinha orado mais 150 coisas adiante. Tem alguém me entendendo aqui? Aí, Jesus segue já no verso de número 8, dizendo como que, no verso de número 9, dizendo como que a gente deve proceder à oração. Aí ele explica o passo a passo de como orar corretamente. Ele falou: vocês não façam isso que está errado. Não é para fazer. Vocês vão fazer assim, eu vou explicar. E aí tem a famosa oração do Pai Nosso. Só que a gente precisa entender que a oração do Pai Nosso que Cristo nos trouxe aqui é, na verdade, um concatenado de princípios para que a gente aplique na nossa vida. Ele ensinou a gente como orar. Ele não estabeleceu uma fórmula mágica. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Parece que quando a gente vai jogar bola, né? Todo mundo une a mão assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Né? Bota a mão, 1, 2 e vai. Como se fosse uma... Não é isso. Jesus, ele estabeleceu o princípio da oração. Essa é a forma que a gente vai orar e vai ser uma oração eficaz. E aí ele traz quatro princípios, 4 itens que a gente deve observar para ter uma oração adequada que agrade a Deus. Então ele traz o fundamento da oração, os pedidos em relação a Deus, os pedidos em relação a nós e o propósito. Então 4 coisas: fundamentos, pedidos a Deus, pedidos para nós e o propósito das orações que a gente faz. E aí a gente inicia com o fundamento da oração lá no verso número 9, que diz assim: portanto, vós orareis assim. Jesus está dizendo, o jeito que vocês, crentes, vão orar é assim, Aí começa: Pai Nosso.
Primeira coisa que Cristo nos ensina: Deus é Pai. E Ele é Pai nosso. Tem crente achando que Deus é Pai só dele. Aí ora assim: Senhor, pesa a mão sobre fulano. Rapaz, mas é filho que nem eu sei. Olha o pedido que você está fazendo. Tem cabimento um negócio desse? O Pai é nosso. É de todo mundo que aceitou Cristo. O Pai é nosso. E o detalhe, Jesus, ele traz aqui uma coisa surpreendente. Ninguém nunca tinha orado assim em lugar nenhum. Ele se referiu a Deus como Pai. Em outros termos, ele está dizendo assim: olha, Deus, ele não é esse ser distante que você acha que ele é. Ele é um Deus de perto, ele não é um Deus de longe. Ele é Pai. Ele está junto. Ele quer ter intimidade contigo. Então, Cristo estabelece o fundamento da oração, o que Deus é Pai. E as nossas orações são dirigidas a Deus, o Pai. Esse é o fundamento da oração. E é para Ele que a gente dirige a oração. Porque Ele é o nosso Pai. E aí, Ele estabelece um outro fundamento. Ele disse: Pai nosso, que estás no céu. Ele situa, entre aspas, geograficamente, aonde está Deus, nos céus. Significa dizer o que, Mateus? Significa dizer que apesar de Ele ser o nosso Pai, de nós termos intimidade com Ele, de Ele estar próximo de nós, a gente precisa ter deferência por Ele, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus que criou os céus e a terra e tudo o que nela há. Então a gente precisa ter respeito e honra e temor, porque é nosso Pai, mas Ele continua no céu. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo soberano sobre tudo. A gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes a gente acha que Deus é nosso Pai e ao mesmo tempo acha que Ele é nosso brother. E aí trata Deus de qualquer jeito. Às vezes Ele se apresenta como amigo, mas a gente não pode esquecer que Ele continua sendo Deus. É o Senhor, Ele é Pai, não é Ô Deus. Vamos devagar. Então, esse equilíbrio entre a intimidade que a gente tem, porque Ele é nosso Pai, e o respeito e o zelo que a gente deve ter, porque Ele está no céu, Ele é o Deus dos céus e da terra, a gente precisa equilibrar. Para a gente entrar na presença de Deus de forma adequada, de forma correta. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, estabelecido o fundamento, que é em Deus o nosso Pai, Jesus ele começa a explicar como que a gente vai fazer os pedidos. E os primeiros pedidos são direcionados a Deus. E aí ele segue dizendo assim: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. E a oração aqui, ela tem 3 pedidos em relação a Deus. Primeiro, em relação ao nome de Deus. Segundo, em relação ao reino de Deus. E terceiro, em relação à vontade de Deus. A primeira coisa que a gente ora é: santificado seja o teu nome. Significa dizer que a gente vai orar para que o nome de Deus seja santificado. Deus é santo. Nada do que a gente faça ou do que a gente não faça vai mudar a santidade de Deus. A gente não consegue nem aumentar, nem comprimir a santidade de Deus. Só que a oração que Cristo nos ensina é: santificado seja o teu nome. Eu preciso orar
para que o nome de Deus seja reverenciado, seja temido, seja obedecido, e por isso o evangelho ele vai se espalhando em nome do nosso Pai. A segunda oração que a gente dirige é em relação ao reino de Deus, que diz assim: venha o teu. A gente está pedindo para que o reino de Deus venha. Significa dizer o quê? A gente está entregando o governo da nossa vida na mão de Deus. A gente está dizendo: Senhor, Pai, venha e estabeleça o governo sobre as nossas vidas, sobre o nosso entendimento, sobre o entendimento dos nossos irmãos. E aí então, estabelecido o seu reino, a gente faz uma terceira oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como no... A terceira oração é para que a vontade de Deus seja feita, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A oração não é para que o homem ele mude a cabeça de Deus. A oração é para que a vontade de Deus seja cumprida na terra. Não é para que a vontade do homem seja cumprida no céu, mas que a vontade de Deus seja cumprida na terra. Jesus fez exatamente essa petição a Deus quando ele estava no Getsemane. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Jesus, ele ensina teoricamente como faz e ele faz na prática para que a gente veja. Então, essas três petições, elas são dirigidas a Deus, pelo nome de Deus, pelo reino de Deus e pela vontade de Deus. E depois, Jesus ele ensina como que a gente faz os pedidos para nós. Então, fundamentou no Pai, pedimos em relação ao próprio Deus e agora a gente vai pedir em relação a nós. Terceira instrução dada por Cristo a partir do verso de número 11. E os pedidos em relação a nós, eles têm três enfoques: no presente, no passado e no futuro. Verso de número 11 diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Um pedido presente para hoje. Jesus está dizendo assim: peçam ao teu Pai a provisão diária. As necessidades materiais, Deus é poderoso o bastante para prover a necessidade de cada um dos seus filhos. E Jesus diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã e depois e depois e depois. Porque amanhã é o novo hoje. E o que você faz? Fala com o Pai de novo: Senhor, Pai, o pão. Então, Jesus ele estabeleceu uma métrica. Você vai pedir pão para o Pai quando? Todos os dias. Você está se submetendo ao senhorio do Pai, indo a Ele todos os dias pedir a provisão daquele dia. É uma forma estabelecida por Deus para Ele ter intimidade com você. Relacionamento quando? Todos os dias. Porque se Ele desse pão por 6 meses, tem crente que ficaria sem orar 6 meses. E o dia que o pão acabar, aí ele fala: oi Pai, sou eu de novo. Tem alguém me entendendo aqui? Jesus também dá uma segunda instrução a respeito das petições para nós. A primeira foi para hoje, presente. A outra foi para o passado. Verso número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quais são as nossas dívidas? Os nossos
pecados. Essas são as nossas dívidas. O detalhe, os pecados, eles são impagáveis. A gente não tem condição de pagar nenhum pecado. Só tem um jeito. Qual? O perdão de Deus, que aconteceu por intermédio da obra da cruz. Então, a gente pecou por alguma razão. E Cristo fala assim: peça perdão pelos seus pecados. Um pedido passado. Então você pede provisão para hoje e perdão por aquilo que de errado foi feito. Só que aqui, bota um asterisco. Deus vai te perdoar, desde que você perdoe as pessoas que também te ofenderam. Desde que você perdoe aqueles que também têm dívidas com você. Então aqui, da oração toda, é a única situação que é condicional. Qual? Perdoa os pecados, desde que vocês se perdoem entre si. Vai acontecer o perdão assim, desde que aconteça também o perdão assim. Isso aí é eu pensando, tá? É eu pensando. Se Jesus não tivesse estabelecido essa métrica do se você não perdoar, Deus também não perdoa você, provavelmente a gente não perdoaria absolutamente ninguém. E ia estar um verdadeiro caos a nossa sociedade, mais do que já está. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, bondade e entendimento, falou: não, beleza, da minha parte, deixa comigo, eu perdoo sim, mas eu conto com a colaboração de cada um de vocês, para que você perdoe o seu amiguinho. Tem alguém precisando perdoar? Se não perdoar, não vai ser perdoado. Então, se tem alguma coisinha aí, é bom que libere. Tem alguém me entendendo aqui? Deus falou muito especificamente, hein? Deve ter alguém aqui com um negocinho, hein? É para você mesmo. É para você mesmo. Não olha para o lado, não. É para você mesmo. E Cristo encerra com a terceira situação, que é para o futuro. Ele falou de provisão para hoje, perdão do que aconteceu e também o que acontecerá. E no verso de número 13 ele diz assim: e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. O pedido que a gente faz a Deus para nós, para amanhã é: Senhor, não deixe que a gente caia na tentação e também nos livra do mal. Isso aqui é um pedido futuro. Por quê? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Pode ser um dia muito bom, pode ser um dia horroroso, pode ser qualquer coisa. A gente tem uma previsibilidade do que eventualmente pode acontecer, mas a gente não sabe. Mas Deus sabe. Então, a oração que a gente faz é: Senhor, nos livra da tentação e nos livra do mal. E aqui tem uma situação que a gente precisa entender. A tentação em si não é pecado. A tentação em si não é pecado. Pecado é cair nela. Então, o que a gente precisa orar? Senhor, tem uns negocinhos aí que de fato faz meu coração bater mais forte. Só que eu sei que é errado. Tem uns negocinhos que eu gosto de fazer. Tem uma tentaçãozinha nisso aqui. Cheirinho de sucesso, hein? Mas eu não posso. Então, Senhor, me livra disso. Porque o pecado é dar vazão à tentação que bateu na sua porta. O pecado jaz à sua porta. Cabe a você dominar. E a segunda situação é: livra-nos do maligno, do mal. Tem coisa que é a gente que provoca.
porque a gente caiu em tentação. Mas tem coisas que são males. Acontece. Você não provocou, aconteceu. Amanhã acordei doente. Não sei o que eu fiz. Saí ali na rua, um maluco passou e jogou uma pedra em mim. O que eu fiz? Nada. Então são os dois pedidos futuros que Jesus nos ensina. Nos livra da tentação. Eventos que a gente tem predisposição para cair. E também eventos que são externos. Nos livra do maligno, do mal. Coisas que vêm de fora até nós. Se o Milson quiser vir, pode vir vindo, a gente encerra aqui nesse ponto. E aí Jesus encerra dizendo assim, com o propósito da oração. Tudo isso foi por um propósito específico, que a Bíblia encerra dizendo no verso de número 13 assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O propósito de tudo isso é porque o reino é de Deus, o poder é de Deus e a glória também é de Deus. O motivo da gente orar e buscar e fundamentar a oração no Pai, em Deus, orar pelo nome dEle, que a vontade dEle seja feita, que o reino dEle venha, pedir para que Ele nos proveja hoje, perdoe o que a gente fez, que amanhã Ele nos livre de todo mal, é por uma razão bem simples, porque o reino é dEle, o poder é dEle e a glória também. Amém. Então o propósito disso, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, ele diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que a gente ora, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. A oração do crente, ela é simples, ela é bem simples. É pedir para que a vontade de Deus se estabeleça na vida. E a gente ora por um bocado de coisa. A gente ora até para que o nosso time ganhe. Mas pela vontade de Deus, às vezes a gente dá uma escorregada.